Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer o segundo vídeo, onde eu vou explicar aqui de uma forma bem simples, bem simplificada, como que funciona um amplificador de áudio. Hoje eu vou chegar à conclusão aqui com vocês como funciona um amplificador classe A. Então, vamos lá. No vídeo anterior nós vimos um transistor trabalhando como se fosse uma resistência variável, ou seja, deixando e bloqueando a passagem da corrente proveniente de uma fonte de alimentação, variando a tensão aqui na base do transistor. Hoje nós vamos fazer aqui algumas simulações nessa tensão da base do transistor para analisar como que esse transistor se comporta. E nós vamos chegar à conclusão que nós vamos ter que incluir mais alguns componentes. Então vamos lá. Primeiramente vamos simular o circuito aqui dessa forma que está. Então só relembrando, eu tenho uma fonte de alimentação aqui de 2 volts, uma resistência de 680 ohms, outra resistência de 680 ohms. Lembrando o vídeo anterior, se isso aqui fosse um curto-circuito, ou seja, se aqui em vez do transistor ele estivesse conduzindo com resistência zero, qual seria a tensão aqui, nesse ponto? Metade, exatamente metade, porque eu tenho 2 resistores iguais, ou seja, aqui a tensão nesse ponto seria 1 volt. E se eu abrir, como se isso aqui fosse, se esse transistor fosse uma chave aberta, qual seria a tensão nesse ponto? Seria 2 volts, seria a tensão máxima, porque a corrente não vai estar circulando aqui pelo resistor, então não vai ter a queda de tensão sobre esse resistor e vai ser a mesma resistência da fonte, ou seja, vai ser 2 volts. Eu estou pensando aqui no que falar, porque eu vou explicar mais para frente por que eu estou medindo a tensão neste ponto e não neste ponto, ou seja, por que eu ligaria a caixa de som do meu amplificador neste ponto e não neste ponto. Eu vou falar sobre isso num próximo vídeo, e talvez, então não se atente a esses detalhes. Então vamos lá, vamos simular esse circuito aqui para ver como é que ele funciona. Basicamente nós vamos então analisar a tensão na base desse transistor e o que vai acontecer, qual vai ser o resultado com a tensão nesse ponto verde aqui. Então aqui está meu sistema, esse ponto aqui, essa linha da base do transistor está com 575 milivolts, quase meio volt, um pouco mais que meio volt, 0,5 volts, e vocês vão notar que o transistor não está conduzindo. E quando ele não conduz, é como se ele tivesse aberto, a tensão nesse ponto fica exatamente a mesma tensão da fonte, 2 volts. E agora, se eu falei no vídeo anterior que a hora que eu entro com uma tensão na base do transistor, ele começa a conduzir, por que eu estou jogando aqui meio volt e ele não está conduzindo? Isso é um conceito que é importante entender, o conceito do transistor. O transistor é como se fosse aquela torneira velha, que você começa a abrir a torneira e não sai água, ela só começa a sair água depois que você girou, por exemplo, um quarto de volta. Você girou um quarto de volta, a partir de um quarto de volta ela começa a sair água. Antes desse um quarto de volta você pode mexer ali na torneira que ela não vai fazer nada. O transistor funciona da mesma forma. Eu posso começar a injetar sinal de tensão na base, que até um certo ponto ele não vai variar. Então aqui eu estou vendo um gráfico onde eu tenho a minha tensão na base, em azul, roxo, sei lá que cor que é essa, e a minha tensão verde, que é a tensão aqui no coletor do transistor. Eu vou variar agora a minha tensão na base, variando a tensão desse cara, e vamos ver como se comporta a minha tensão aqui no coletor do transistor. Então, começando, eu estou diminuindo e aumentando a minha tensão. Então estou indo de 100 milivolts até 400 milivolts. Então, como se eu estivesse entrando aqui com um sinal de áudio.
E o que aconteceu? Então eu variei aqui o meu sinal de entrada na base do transistor. O que aconteceu com a minha saída? Absolutamente nada. Ela segue 2 volts como se esse transistor estivesse aberto, ele não estivesse conduzindo. Agora eu vou aumentar a tensão. Vamos lá. Aumentar aqui a tensão. Aumentando, 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 aumentando. Opa, aumentei demais. E estou diminuindo novamente. Aumentando, diminuindo. Deixa eu fazer uma oscilação ali. Agora eu vou pausar. Então, o que vocês podem notar? A partir de uma certa tensão aqui na minha base, o transistor abriu, começou a conduzir. E com isso, ele começou a gerar aqui uma queda de tensão nesse ponto, porque uma pequena corrente começou a transitar aqui pelo transistor, gerando uma pequena queda de tensão aqui nesse resistor e, portanto, tendo uma pequena queda nos 2 volts. Então, nós vemos que a partir de certo ponto, ele começa a conduzir. Nós podemos analisar aqui que isso está próximo aqui de 600 milivolts ou 600, 700, entre 600 e 700 milivolts, ou seja, 0,6 ou 0,7 volts, ele começa a conduzir. Com isso, o que nós concluímos? Qualquer tensão abaixo de 600, eu vou assumir que é 600 milivolts, ok? Qualquer tensão na base do transistor abaixo de 600 milivolts, ele não conduz, ele é uma chave aberta. E a partir dos 600 milivolts é que ele começa a trabalhar. Eu não estou entrando em detalhes de corrente base emissor, isso aqui eu vou falar mais para frente. Eu estou falando primeiro de uma forma bem básica, tá? Que é mesmo para entender o grosso do funcionamento. Então, é como aquela torneira velha, a partir de 1/4 da torneira, conforme você varia, abre e fecha a torneira, ela vai variar a água. Abaixo de 1/4, ela não varia. Então, agora eu estou injetando um sinal de corrente alternada, simulando um sinal de áudio de 1 kHz. E esse sinal ele está oscilando de menos 1 volt até 1 volt, né? Então, como a gente entendeu que o transistor só começa a trabalhar quando a tensão aqui na base chega a partir de 600, 700 milivolts, então qual que é a conclusão que nós chegamos analisando esse gráfico? É que aqui, tensão da base próximo de 600, 700 milivolts, a tensão aqui na minha saída começa a espelhar a forma da onda da minha entrada. Então, durante esse período de tempo aqui, enquanto a minha tensão da base foi de 600, aqui no caso até 1 volt, ele fez uma reprodução perfeita do meu formato de onda de entrada. Obviamente, isso para uma amplificadora de áudio não é suficiente, porque eu precisaria de uma reprodução perfeita da minha onda completa de entrada. Mas isso aqui, basicamente, que você está vendo aqui, esse formato de onda, ele está operando em classe C. O que é classe C? Menos da metade da onda está sendo representada aqui pela minha saída. Maior parte do tempo, o transistor fica completamente fechado, né, como se fosse uma chave aberta, e não passando corrente nenhuma. Aí você fala, então isso aqui não tem aplicação nenhuma, isso aqui não serve para nada. Não, não é bem por aí. Existem aplicações para esse tipo de operação em classe C, só que não para áudio, evidentemente. Isso aqui seria algo totalmente distorcido, mas para RF e outros tipos de aplicações. Então, vamos para o próximo passo, que seria tentar melhorar agora o formato de onda da minha saída. Então, o que eu vou fazer? Vamos aumentar o meu gerador de sinal. Ele está com uma amplitude de 1 volt e eu vou aumentar a amplitude dele
para 2 volts. Para 2 volts, ele começou a apresentar aqui um comportamento diferente. O que está acontecendo então? Então, a tensão no meu gerador aqui, a partir do momento que ele passa de 0,7 volts, o transistor começa a conduzir. Então, essa rampa que a linha verde está representando aqui, que é a tensão nesse ponto, ela está exatamente com o mesmo formato desse trecho aqui do meu sinal de entrada. Só que a partir de um certo ponto, o que aconteceu? Ela deixou de ser espelhada e começou a ser no mesmo sentido, né, em fase com o meu sinal de entrada. O que aconteceu? Saturou o transistor. Então, a partir dessa tensão, aqui próximo de 2 volts, o transistor parou de funcionar ele já virou como se fosse um curto-circuito e a tensão aumentando nesse ponto começou a aumentar a tensão aqui também, mas já não era mais uma reprodução perfeita do meu sinal de entrada. Com isso nós concluímos que 3 pontos diferentes de operação do transistor. Abaixo de 600, 700 milivolts, ou seja, daqui para trás, o transistor ele está sem conduzir. Em outras palavras, ele está na faixa de corte. Dos 700 milivolts até próximo aí de 2 volts, ele está na faixa de trabalho linear, ou seja, ele está reproduzindo de uma forma linear o meu sinal de entrada, o sinal da base. A partir dessa tensão, quando a base ultrapassou aqui 1 volt, 1.8 volts, sei lá, ele saturou, ou seja, ele deixou de reproduzir a característica do meu sinal de entrada e passou a reproduzir o sinal de forma invertida. Um amplificador de áudio, ele tem que reproduzir de forma precisa o meu sinal de entrada e amplificado. Eu tenho que projetar esse meu sinal de entrada, eu tenho que transformar esse sinal de entrada de tal maneira que ele fique trabalhando só dentro dessa faixa de operação do transistor. O meu sinal de entrada, ele nesse caso aqui, ele teria que trabalhar entre 700 milivolts até 1.8 volt. Esse sinal que está variando aqui, eu vou ter que transformar ele para ficar oscilando dentro desse parâmetro, para que a onda aqui reproduzida seja exatamente idêntica à onda de entrada, o formato da onda, com uma amplitude obviamente maior, porque meu objetivo é amplificar essa amplitude de onda. Eu aumentei a fonte, coloquei uma fonte de 5 volts, coloquei um capacitor aqui, não vem ao caso agora para que serve esse capacitor, depois eu vou falar aqui capacitor de acoplamento, para que serve. Eu tenho um gerador de sinais, eu coloquei aqui uma chave abre e fecha, só para a gente fazer algumas simulações, e os resistores da mesma forma, iguais, para facilitar aqui a nossa conta, e um 2.7 kg aqui embaixo. Simulando esse circuito, nós vemos que ele está se comportando, menos da metade da minha onda está sendo reproduzida aqui na saída, ou seja, esse amplificador está funcionando em classe C. E grande parte do tempo, enquanto essa onda aqui está oscilando, o que está acontecendo com o meu transistor? Ele está completamente fechado. Então, para eu deixar esse meu transistor trabalhando o tempo inteiro, ou seja, reproduzindo sempre, estando sempre a ponto de bala pronto para trabalhar, o que eu teria que fazer? Eu teria que injetar aqui na minha base 700 milivolts. Por quê? Aqui, quando eu não tiver nenhum sinal entrando na minha base, se eu injetar 700 milivolts, esse transistor já estaria ponto de bala, pronto para começar a trabalhar, pronto para começar a conduzir. Aí qualquer acréscimo de sinal que eu fizesse aqui já começaria a condução do transistor. Como que eu posso fazer isso? Lembrando do primeiro vídeo, eu posso fazer aqui um divisor de tensão. Eu posso pegar onde eu tenho corrente contínua, onde eu posso pegar
uma tensão de corrente contínua, eu posso pegar aqui da mesma fonte, né? Então eu posso pegar 5 volts aqui, colocar um resistor para ter uma queda de tensão, porque se eu ligar esse resistor direto aqui, eu vou estar ligando 5 volts na base do meu transistor, vai ser demais, ele vai saturar. Então eu preciso colocar um resistor de tal forma que ele faça uma queda de tensão, e colocando esse ponto aqui em 700 milivolts. Isso é, de novo, um divisor de tensão que nós vimos no primeiro vídeo. Eu vou ter então aqui uma resistência X, aqui uma resistência de 7,2 kg, e eu tenho que fazer a combinação de tal forma que essa tensão chegue a 700 milivolts. Então veja só, eu coloquei aqui o resistor, coloquei um de 18K, eu já calculei ele, eu coloquei uma chave. Então, por enquanto, eu não estou injetando o sinal de corrente contínua aqui, os 700 milivolts. Eu estou funcionando em classe C, como nós vimos naquele circuito que não tinha essa parte. A partir do momento que eu fecho, o que acontece? Eu começo a reproduzir praticamente metade da minha onda. Se eu paro de injetar o sinal, ele vai calcular a minha tensão nesse ponto como 650 milivolts. Ou seja, eu elevei a minha tensão. Deixa eu abrir e fechar. Essa aqui é a minha tensão na base. Fechada, aberta. Eu fiz com esse transistor, puxando aqui dos 5 volts, uma tensão suficiente para deixar esse transistor já a ponto de bala. Ou seja, ele já está quase conduzindo, já está conduzindo um pouquinho aqui. Tanto é que ele já baixou aqui de 5 para 4,94. Ele já está a ponto de bala. Essa tensão no ponto na base, que está deixando esse transistor em ponto de bala, chama-se bias, tensão que deixa o sistema pronto para trabalhar. Então, resumindo essa parte, sem a minha tensão na base, o meu sinal de entrada fica oscilando sobre a linha de zero. A partir do momento que eu passo a injetar, o sinal vai começar a oscilar em cima da minha linha de 600 milivolts. Novamente, para um sistema de áudio isso não é suficiente, né? Eu precisaria ter uma reprodução completa do meu formato de onda. Então, o que eu tenho que fazer? Subir mais esse sinal. Vou parar de injetar aqui a corrente alternada. Eu tenho que pegar essa tensão de repouso, essa tensão que vai manter o meu transistor pronto para trabalhar, mais alto. Talvez em 2, 3, não sei. Vamos ver agora. Eu vou diminuir o valor desse resistor de 18K. Por quê? Lembrando que isso aqui é o divisor de tensão, o 2.7K, o 18K é o meu divisor de tensão, então eu estou tendo um tombo do meu 5 volts para cá. Logo, se eu diminuir esse meu 18K, essa resistência de 18K, a tensão nesse ponto vai aumentar. Então vamos fazer essa simulação agora. Está em 18K, eu vou começar a diminuir. O roxo, dá para ver o que está acontecendo aqui com a linha roxa, ele está aumentando. Então agora a minha tensão nesse ponto está 1.39 volts. Será que isso é suficiente? Será que isso aqui vai distorcer? Ou seja, vai saturar o meu transistor? Não sei, vamos começar a injetar um sinal. Ó, ele ainda não está reproduzindo a minha onda por completo. Vou continuar abaixando o valor dessa resistência. Quase, está quase. Pronto. Cheguei num ponto onde ele está reproduzindo perfeitamente, neste ponto, o meu formato de onda da entrada. Isso é um amplificador classe A. Ou seja, é um amplificador onde a tensão na base é elevada até o tal ponto onde ele vai conseguir trabalhar tanto o ciclo positivo quanto o ciclo negativo. Então esse é o amplificador ideal, não tem nenhum contra esse tipo de amplificador,
Vamos analisar. Em termos de formato de onda, ele está reproduzindo perfeitamente, ou seja, ele estaria soltando um áudio equivalente ao áudio de entrada, porém com uma amplitude maior, ou seja, amplificado. Agora, o que vai acontecer quando não tiver com sinal nenhum? Vocês estão vendo aqui? Ele está conduzindo, ou seja, mesmo sem nenhum sinal sendo injetado nesse amplificador, está acontecendo um consumo aqui, no caso aqui de 2,19 mA, mas não considere esse aplicativo que eu já vi que ele calcula tudo errado, mas às vezes ele acerta, mas na média ele é. Mas o que interessa é o conceito aqui. Mesmo o amplificador classe A, mesmo sem nenhum sinal na entrada dele, ele vai estar conduzindo, ele vai estar consumindo sem gerar som nenhum. Por que não está gerando som? O que gera som é a corrente alternada, é o que vai puxar o cone do alto-falante para frente e para trás. Corrente contínua não vai produzir som nenhum. Então, sem oscilação, sem som. Corrente contínua passando aqui, aqui no caso caiu para 3,96 volts. Isso é energia sendo jogada fora. Isso aqui está virando calor aqui nesse transistor e não está se transformando em áudio. Mas é assim que funciona o amplificador classe A. Então, por isso, ele é um amplificador de alta fidelidade. Ele reproduz com uma grande precisão o sinal de entrada na sua saída. Por outro lado, ele é muito ineficiente, ou seja, muito da energia que ele consome, ele transforma em calor, porque é uma corrente contínua que está tendo obrigada a passar por ele sem gerar som nenhum, está só gerando calor. Então a eficiência energética de um amplificador classe A é muito baixa. Então é isso, gente. No próximo vídeo, o que eu estou pensando em falar, ao invés de já começar a falar sobre o amplificador classe B, que na verdade hoje praticamente nós passamos pelo amplificador classe B, que era aquele que estava reproduzindo somente metade da onda. Antes de falar sobre isso, eu vou querer explicar talvez no próximo vídeo por que eu estou coletando o meu sinal aqui, ou seja, por que eu estaria ligando minha caixa de som nesse ponto do transistor e não nesse ponto do transistor, ou vice-versa. Eu não vou comentar base comum, porque isso não é muito usado em áudio, mas vou comentar coletor comum e emissor comum, quais são as diferenças de cada um, quais são os benefícios e quais são as características de operação de cada um desses tipos de ligação no transistor. Beleza, gente? Espero que tenha sido claro. Abraço, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.